Então, para compor o painel das cidades, Aniele Schiavinato Leite, que é graduanda em Direito pelo Unesp em Franca e é coordenadora do Mapa da Desigualdade da região administrativa de Franca. Carlos Eduardo Evangelista, que é diretor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Franca. Matheus Scapin Cardoso, que é diretor da Divisão de Planejamento e Gestão do município de Ituverava. O mestre Daniel de Souza Silva, que é advogado, mestre em Direito Administrativo pelo Unesp Franca e ex-vice-prefeito e ex-vereador do município de Pradópolis. E quem vai coordenar a mesa é o mestre André Luiz Pereira Spinielli, que é doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesp de Franca. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a presença dessa mesa e também, em nome de todos os organizadores do evento, saudá-los e parabenizá-los pela organização. Bom, este primeiro seminário das cidades, uma das propostas que nós tivemos, junto à professora Regina Leisner, foi exatamente a construção de um painel das cidades que, ao mesmo tempo em que tivesse uma pluralidade de regiões sendo debatidas, de problemas da região sendo debatidos, melhor dizendo, nós também tivéssemos propriamente soluções sendo apresentadas. O propósito, por assim dizer, desse painel das cidades é exatamente trazer pessoas, trazer nomes referenciais, tanto da gestão pública quanto da academia, que falem, que discutem propriamente, dentro do seu âmbito de atuação, que discutam propriamente como tem sido, de certa maneira, resolvidos os problemas relacionados às cidades. Nós sabemos que os problemas das cidades, como a própria professora Leisner anteriormente falava, eles são plurais, são muitos, são complexos, e problemas que muitas vezes exigem, por sua vez, também resoluções complexas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de passar a palavra para o professor Daniel, para que ele possa, então, iniciar a nossa mesa, esse painel que tem por finalidade, então, justamente, apresentar essas propriedades a respeito da região e como que nós temos, de alguma maneira, sido desafiado, ao mesmo tempo, se proposto, posto em relação a esses principais desafios. Pessoal, bom dia. Muito amigo André passou, eu justo primeiro, quero agradecer, primeiramente, o convite, em nome da professora Leisner, do André, da Júlia, minha amiga de graduação, também que fez esse convite para mim. Quero cumprimentar toda a mesa também aqui, presente, dizer que fiquei feliz, é uma excelente oportunidade aqui para a gente discutir algumas questões relacionadas às nossas cidades, que, na verdade, as pequenas cidades, aqui principalmente do interior do estado de São Paulo. Eu já fui vice-prefeito da minha cidade, fui vereador também lá, e depois participei aqui do programa de mestrado em Direito, especificamente administrativo. Meu orientando foi o professor Zé Carlos de Oliveira. Tive aula com a Leisner e também fiz algumas matérias lá no programa de Planejamento e Políticas Públicas daqui da Unesp também. Puxei alguns créditos lá. E o que eu queria falar aqui é realmente uma inquietação, na verdade, que me surgiu
durante uma das matérias do programa de planejamento e políticas públicas. E uma das matérias lá do programa de planejamento e políticas públicas aqui da Unesp, da professora Anelisa Périco, nós estudamos lá indicadores, né? Teve uma matéria lá sobre indicadores. E eu fiquei pensando, porque eu falei, nossa, na minha cidade, né, uma cidade que agora, segundo o último IBGE, né, 17.078 habitantes, né, nós não utilizamos indicadores, né? A administração, ela não usa indicadores para poder formular a política pública, né? E aí, com base nisso, eu peguei e falei, nossa, mas por que isso acontece? Será que isso é uma realidade só do meu município, só de Pradópolis, né? Ou será que as outras cidades menores também não utilizam esses indicadores para a formulação de políticas públicas? E será que existe realmente uma formulação de políticas públicas em municípios pequenos, né? E aí eu fui pesquisar um pouco isso mais profundamente. E eu acabei localizando poucos artigos que tratavam desse assunto da utilização de indicadores na gestão pública municipal, né? E um dos artigos que eu acabei encontrando, ele é do ano de 2014, antigo, só que ele retrata uma realidade que é a realidade que nós vivenciamos até hoje lá no município. O que esse artigo, os autores desse artigo, é um artigo de uma revista eletrônica da PUC, São Paulo, e o que esse artigo ele traz para a gente? O que os pesquisadores fizeram? Eles entrevistaram diversos prefeitos aqui da nossa região, inclusive o prefeito de Brodowski foi um dos entrevistados, Restinga também está constando nesse artigo, isso lá em 2014, né? E eles entrevistaram então diversos prefeitos, entrevistaram também diversas empresas, iniciativa privada, que trabalhavam com formulação de indicadores, né? E aí, qual que foi a conclusão que eles chegaram nesse artigo? Que os prefeitos realmente eles veem uma grande dificuldade na utilização de indicadores para a formulação de políticas públicas. Por quê? Primeiramente, não tem profissional, não tem pessoas capacitadas dentro da administração pública para poder formular esses indicadores, para trabalhar com eles, né? Então, em que pese esse artigo seja de 2014, como eu disse, ele é um problema atual, pelo menos a realidade do meu município, né? Ele reflete essa realidade até hoje. E outras questões que esses prefeitos trouxeram, eu até achei um pouco engraçado, é que na verdade não existe muito planejamento de política pública no município, desses municípios pequenos. Na verdade o que eles fazem é mais aquela pressão. Hoje, né, na época era uma pressão que não existia o Facebook, eu acho que lá em 2014, mas hoje é uma pressão de rede social, né? Então eles falam assim, que eles ficam mais apagando fogo, né, no dia a dia ali, na administração pública. Então eles enfrentam os problemas mais imediatos, aqueles que acabam chegando ali na hora. Então não existe um planejamento muito a longo prazo, né, de uma política pública a longo prazo. E eles trazem também a questão do plano de governo, né? O plano de governo que eles fizeram lá na época da eleição, eles acabam tentando cumprir aquele plano de governo e também tentando cumprir as promessas de campanha, né? Então, o que a gente acaba verificando é que o indicador que eles acabam utilizando, né, quando utilizam também, né, são os indicadores nacionais ou estaduais, né, fornecidos aí pelo governo federal, né, o INEP, o próprio IBGE. Tivemos um apagão do IBGE, né, inclusive esse último censo que teve agora. Tivemos reclamação de vários prefeitos falando que aquela população que está apontada, por exemplo, no meu município, era 20.100 habitantes, caiu para 17.078, né? E aí vários municípios perderam recursos, né? A gente vê, por exemplo, a situação do CAPS-1. CAPS-1 são para municípios acima de 20 mil habitantes, né? Então, aquele município que no IBGE caiu o número de habitantes do município para menos de 20, né, ali numa margem pequena, ele acaba perdendo esse recurso do CAPS-1. O CAPS é o centro, eu não lembro agora a definição certa do CAPS. Centro de Atenção Psicossocial, exatamente, né? O nosso município já não tinha, né, o CAPS-1, mas se fosse o caso teria perdido, né, por conta desse novo número apresentado pelo IBGE no censo que foi feito, né? Vi também reportagens, inclusive a respeito disso,
de vários prefeitos falando, questionando, né, essa contagem, né, e muitos prefeitos também colocaram inclusive carros de som na rua nessa época para poder incentivar a população a responder o censo. Mas enfim, essa ausência de índices, indicadores, né, e eu estou tratando aqui índice e indicador de uma forma igual, né, a gente sabe que existe aí uma diferença, enfim, o indicador ele é composto por vários índices, mas vamos tratar aqui de forma, os dois como sendo a mesma coisa, e então eu vejo essa dificuldade dos municípios em elaborar os seus próprios indicadores, os seus próprios índices para poder subsidiar uma política pública de longo prazo, né? E aí, pesquisando um pouco mais, eu acabei observando uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que é o Observa Sampa, né? O Observa Sampa, ele é um site que foi criado pelo município de São Paulo, que reúne indicadores de todo o município, de todas as secretarias, de forma transversal, né? E ele acaba ajudando a subsidiar as políticas públicas do estado, da cidade de São Paulo. Essa é uma iniciativa que eu só verifiquei realmente nessa pesquisa aqui no estado de São Paulo, só na nossa capital, né? Não verifiquei em outras cidades aqui, inclusive menores, né, do interior, e eu coloquei aqui alguns exemplos, né, que eu tirei lá do Observa Sampa, que eu achei interessante, né? Por exemplo, aqui, ó, lá no Observa Sampa está lá, acessibilidade, um dos indicadores existentes lá no Observa Sampa, né, no site da Prefeitura de São Paulo, é a questão da acessibilidade de pessoa com deficiência. Então tem lá o número de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção fornecidos nos serviços de reabilitação, isso de forma anual, né? Então ele te dá lá um índice ano a ano, quantos desses equipamentos foram fornecidos. Isso daqui pode subsidiar, logicamente, uma política pública para esse tipo de população, né? Então tem aqui um outro exemplo, né? Frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Quantos por cento, né, de ônibus tem em cada ano, né, nessa frota para pessoas com mobilidade reduzida? Logicamente, mais uma vez, nós aqui do interior, né, uma cidade de médio porte, se tivéssemos acesso a essa informação, se tivéssemos essa informação no nosso município, isso daqui o IBGE não traz, né, esses índices estaduais, federais, não aponta isso daqui tem que ser formulado realmente para o próprio município, né? Então, assim, eu quis trazer essa questão mais para uma discussão, né, fazer aqui como se fosse uma tempestade de ideias, né, colocar várias questões para a gente trazer para o debate a necessidade, ou não também, seja se vocês entenderem que não, de formulação de índices municipais, índices próprios, né, indicadores municipais próprios, para poder subsidiar eventual planejamento, né, de política pública naquele município. A gente vê que, às vezes, esses indicadores, eles acabam sendo feitos na esfera municipal quando o prefeito está próximo da reeleição, né, que ele vai e faz uma pesquisa eleitoral, né, e aí na pesquisa eleitoral ele pergunta, né, como é que está o serviço de saúde, como é que está lá o serviço de educação, e aí que ele vai ter um indicador se a população, o que a população precisa ou não, né, sendo que ele poderia, no dia a dia ali, fazer um tipo de pesquisa de satisfação do usuário, né? O cara vai lá no postinho de saúde, coloca lá um formulário, né? E o cara responde para poder ele ir acompanhando, né? Como é que está, se o usuário está precisando de alguma coisa, né? Que é um serviço adicional. Bom, eu acho que basicamente era isso que eu ia falar, tá? E essa questão também, né, do acesso a esses dados, né, a esses dados municipais, logicamente que a gente vê, né, que ele melhora o debate, ele traz para o debate, na verdade, mais pessoas, né? A Júlia, ela até estava comentando comigo que a pesquisa dela é na participação social em plano de diretores, né? E eu imagino assim, que nas nossas cidades existe pouquíssima participação social, né, na elaboração do plano diretor. E se a gente tivesse esses indicadores em mãos, sabe? Se a gente tivesse um site do município que indicasse tudo isso daqui, será que não poderia subsidiar, não poderia incrementar a participação da população no plano diretor? Pô, peraí, ó, nós não temos aqui acessibilidade na nossa cidade, então vamos pensar em alguma política pública para isso, né? E colocaria esse plano diretor. Então, a minha fala é mais nesse sentido, mais assim, para a gente trazer essa ideia de indicadores municipais e discutir se isso daria certo ou não nas nossas pequenas cidades. Muito obrigado.
Obrigado, professor Daniel. De fato, né, são questões que levam a gente a pensar, né, e principalmente levantam talvez as dificuldades das pequenas e médias cidades, né, em prover essa estrutura, de certa maneira, que permita, né, com que de fato a população tenha acesso às suas informações, né. Recentemente a gente até enfrenta, né, algumas questões dentro do próprio projeto de pesquisa, né, que o grupo desenvolve, relacionado justamente a essa defasagem de informações sobre o próprio processo do plano diretor. Muitas vezes, né, essas audiências públicas, né, que acontecem em relação quando acontecem, né, em relação ao plano diretor, elas são extremamente difusas, né, a informação é muito difundida, só que a feitura propriamente dita do plano diretor ela acaba sendo muito concentrada, né, concentrada justamente no poder público e não nos interesses da população. Então a gente tem justamente esse problema, né? Eu sempre me recordo, e ontem mesmo, né, fazia essa releitura, né, lembrando de um texto bastante famoso do campo do urbanismo, né, da arquitetura do urbanismo, que é um texto de Jan Gehl, chamado Cidade para Pessoas, né? E esse texto ele levanta algumas questões para a gente que eu acho que vai de encontro, né, consegue de alguma maneira conciliar muito bem com o que você diz, certamente com o que nós ouviremos aqui hoje ainda. Que é justamente a ideia da gente tentar, de certa forma, expandir a cidade para além dos limites do poder público. Né? Não é só o poder público que constrói, mas também. Né? Ou seja, a gente tem uma cidadania potente, uma cidadania ativa, como a própria professora Leisner coloca, que a gente precisa fazer uso disso cada vez mais. Né? E aí que está, talvez, as imbricações dessa mesa aqui, né? Que, de certa maneira, é um fio que nos conduz aqui justamente a esse raciocínio de como que a cidadania, então, pode, de fato, ser ativa, pode ser potente, pode ser participativa dentro desses cenários. Né? Bom, em sequência, então, em relação a um compromisso que o Carlos Eduardo possui, agora às 10h30, eu gostaria de chamar ele, então, para fazer a sua fala. Bom dia a todos e a todas. Infelizmente, eu tenho um compromisso às 11 horas ali na Câmara Municipal. Nós estaremos participando de um podcast que eu estarei dirigindo com o pessoal da cidade de Mococa para discutir o direito eleitoral. De forma rápida e sucinta, eu vou primeiro agradecer aqui ao professor doutora Leisner, que me fez o convite. Sinto-me honrado de estar aqui nessa conceituada universidade. Em outros momentos, eu falei por telefone com o professor doutor Hélio e também o professor doutor Aguinaldo para tratarmos de proposta de parceria Câmara Municipal de Franca, através da Escola do Legislativo e a Unesp. Está em trâmite ainda. Estou à disposição para a gente conversar, avançar nessa proposta. Né, tá? E queremos sim, como o próprio parlamentar Marcelo Tidde falou na exposição inicial, temos que caminhar juntos para apresentarmos propostas em prol da administração pública, em prol dos municípios, porque nós moramos nos municípios. As políticas públicas são elaboradas, são canalizadas em prol dos municípios. De forma rápida, vou falar da Escola do Legislativo. Aqui na Câmara Municipal de Franca foi criada a Escola do Legislativo no ano de 2019. Foi aprovado por unanimidade entre os vereadores no ano de 2019. Nós copiamos o modelo existente ali no Senado Federal, Câmara dos Deputados. Estive lá pessoalmente, através do programa Interleste do Senado e CEFOR da Câmara dos Deputados. E visitei várias cidades paulistas também. Nós acabamos canalizando de forma contundente a escola, implantamos alguns programas, e aí que entra a Unesp, as universidades, a população. Porque de forma genérica, o Poder Legislativo realmente existe um distanciamento da população. Infelizmente, audiências públicas, poucas pessoas acompanham, inclusive de forma online, poucas pessoas assistem às sessões ordinárias. Então, tem alguma coisa que fazer ali para proporcionar essa reaproximação com a sociedade. E eu vejo que a Escola do Legislativo é um canal de comunicação, de cidadania, né, doutor Saraiva, com a população. A missão dela é levar capacitação para servidores, para os agentes políticos, mas após a nossa Constituição Cidadã, o foco principal é a população. É assim que tem feito o pessoal do Senado, da Câmara dos Deputados. Então esse é o foco principal. Então, sobre essa ótica, essa vertente, nós estamos buscando as parcerias. É fundamental os municípios, o poder público buscar parcerias com as universidades.
porque aqui é centro de excelência, de pesquisa, de formação política e de cidadania. Então, temos que buscar essa reaproximação. Nós, por isso estamos propondo essa parceria com a Unesp, também com as outras universidades, faculdade de Direito de Franca também, porque muitas propostas boas estão nos centros acadêmicos, né? Então, esse é de fundamental importância. Falando do plano diretor, nós temos a nossa lei complementar do plano diretor, ela está defasada, desatualizada. A última atualização dela, a última proposta legislativa dela é de mais de 10 anos, né? Logicamente, há uma competência concorrente entre o Poder Legislativo e o Executivo na elaboração dessa política pública, o plano diretor. Mas a última proposta passou de 10 anos, e lá tem um dispositivo, lá no último artigo dessa lei, desse arcabouço legal, que a cada deceno tem que ser atualizado o plano diretor. Então, infelizmente, não está acontecendo isso. Eu estou lá faz 10 anos na Câmara Municipal, faço parte do corpo técnico da Câmara. Então, a maneira que eu vejo eficaz, eficiente, né, André, de a gente estar propondo mudanças, melhorias no plano diretor, é essa aproximação com a universidade. Vocês têm conhecimento, vocês fazem pesquisas, vocês estão próximos dos movimentos sociais. Os vereadores, de uma forma genérica, estão distantes, né? Logicamente, eles buscam soluções, né, junto a seus bairros, mas é preciso aproximação, maior aproximação com as universidades, com a sociedade em geral. Outra questão também, uma solução eficiente nos pequenas e médias cidades, que eu vejo, é a aproximação com os conselhos municipais. Não existe, infelizmente não existe de forma geral. Eu vejo parlamentares propondo proposituras sem consultar previamente conselhos municipais, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal da Pessoa Negra, apresentando propostas em prol dessa população. Então, é preciso ouvir as pessoas, promover maior participação social, né, na elaboração das políticas públicas. E a nossa proposta é essa: a Escola do Legislativo, ela tem feito isso. Em todos os nossos eventos semanais, com todos os especialistas que são convidados, fazemos eventos presenciais também de forma online, no nosso podcast. Temos feito releases de tudo que é produzido, que é levado até nós, e levamos aos vereadores, para eles proporem políticas públicas. Tem muita coisa para ser feita aí na cidade. Então, a Escola do Legislativo tem essa missão, doutor Saraiva. Não somente levar conhecimento para as pessoas, mas levar ideias, tempestade de ideias, né, André, para os vereadores propor políticas públicas e principalmente aprimorar o mandato parlamentar deles. Estamos em fase final do planejamento para a próxima legislatura. Eu estou adiantando para vocês, já tem uma resolução aprovada na Casa, com apoio do Ministério Público Federal e Estadual, e vamos fazer de forma contínua um curso de capacitação para os parlamentares. Não é nenhum demérito isso, é em prol do aprimoramento parlamentar deles. O curso já tem uma grade curricular já estabelecida, relativa à governança pública, relativa ao plano diretor, regimento interno, lei orgânica, noções de direito financeiro, Constituição Federal, enfim. Então, está tudo abarcado. Então, é preciso isso, porque há algumas deficiências que precisam ser supridas. Então, a questão da cidadania, participação social também está no nosso projeto. Então, e tudo isso é para redundar numa melhor elaboração de políticas públicas, né? Então, a minha contribuição é essa. Então, eu estou à disposição para conversar. Eu estou na Câmara Municipal de Franca de segunda a sexta, das 7h30 às 5h. Fico até à noite também, porque fazemos bastante evento ali naquele espaço. Ontem, o dia todo, fiquei fazendo evento na Câmara Municipal. Estou aberto a diálogo. Me convido que eu venha aqui também para a gente propor ideias, aproximar dos grupos de pesquisa da Unesp. Eu tinha esse desejo. Quando convidei a doutora Fernanda, diretora, ela participou conosco no podcast nesse ano. Ela me falou de todos os grupos de pesquisa existentes, do trabalho incansável que vocês realizam aqui nessa conceituada universidade, de tudo que é realizado aqui. Então, queremos aproximar isso dos parlamentares. O vereador Marcelo Tiller está muito interessado. Eu já falei com todos os vereadores. Então, vamos fazer essa reaproximação.
porque queremos leis mais bem elaboradas, propostas reais que chegam, aproximem da população, que é a população que vive nas cidades. Então, é isso que está faltando. Mas muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e tenham todos um bom evento. Eu vou retornar no período da tarde aqui no evento de vocês. Obrigado, gente. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, tá? É importante que a gente tenha, de fato, como você disse, esse diálogo, né, com a Câmara dos Vereadores de Franca, e não só de Franca, né, mas também de outros espaços, e que a gente produza efetivamente um conhecimento para além da universidade, né? Eu me sinto extremamente contemplado pela fala da professora Leisner no início, né, que ela disse que às vezes a universidade se fecha em seus muros e muitas vezes não consegue sair, né? E quando tenta, muitas vezes encontra também barreiras, né? E é justamente esse tipo de iniciativa, esse tipo de propositura da parte de vocês também, né? Esse tipo de abertura da parte de vocês que nos engrandece, né? A universidade ela não se faz sozinha, a gente não pesquisa coisas que estão dentro da universidade apenas, né? A gente pesquisa elementos que estão fora, elementos que são externos a ela, e principalmente isso, né? Afinal de contas, me lembrava muito bem durante a sua fala, né, a dificuldade que o município de Franca tem, por exemplo, em relação à estruturação de indicadores, como o professor Daniel colocava, em relação aos ODS. Né? Nós temos uma dificuldade extremamente grande ainda, né, de estruturar e de pensar como que nós podemos mapear efetivamente esses ODS no município de Franca. E não só aqui, talvez, né? O Brasil ele passa por problemas nesse sentido, né? E ODS que exigem exatamente não só uma análise conjunta, eu diria, mas uma atuação conjunta. Né? Uma atuação que leve em consideração as benesses, né? Os pontos da universidade, mas também que leve em consideração os pontos da população e como que a população recepciona isso. Né? E a Câmara dos Vereadores, assim como outros instrumentos, né? Outros instrumentos do poder público, são portas de entrada para a população. Né? E a gente fazer isso, e a universidade também não deixa de ser, evidentemente, ainda mais a pública. Né? Então a gente fazer esse diálogo, né, aos poucos começar a entrelaçar essas duas vertentes, essas duas visões, né, é fundamental. Né? E a sua participação, né, assim como a dos colegas, é de fundamental importância. Bom. André, se me permite uma última manifestação, você foi muito feliz quando falou da expansão da cidade, essas ideias além dos limites do poder público. Isso é muito importante. Então, sair da esfera do poder público, buscar soluções em prol da população. Só finalizando aqui a minha fala, a nossa escola legislativa, estamos em fase final de elaboração do nosso projeto pedagógico, que vai definir todo o cronograma de ações nas nossas ações educacionais relativas não somente ao ensino, capacitação para vereadores, também para a população, mas também estamos executando programas. Escola vai ao Parlamento Aberto, o Parlamento Aberto vai à escola, o Parlamento Jovem, o Câmara Mirim. Então isso é muito importante. Então temos esses mecanismos de aproximação, reaproximação com a sociedade. E além disso, na minha última fala, estamos nesse projeto pedagógico, estamos fazendo alinhamento de toda nossa didática de ensino, programação, com as 17 ODS da Agenda 2030. Então isso é muito importante. Tem uma recomendação da ONU, tem a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então estamos atualizando esse mecanismo, tudo em prol da população. Mas obrigado pelo espaço. Perfeito. Obrigado, Cadu. Bom, em sequência, dando continuidade à mesa, eu chamo o colega Matheus, que falará em nome da cidade de Ituverava. Não havia necessidade de tanta gentileza, viu? Muito obrigado aqui. Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes. Aqui a organização, vou cumprimentar em nome do André, que está coordenando aqui os trabalhos da mesa, com muito receio da Júlia, que tem uma cara muito brava, falar alguma coisa. Peço que vocês, num primeiro momento, antes de eu começar as minhas abordagens aqui, que observem a grande diferença que existe entre a coloração dos cabelos de quem está na gestão e de quem foi vereador, né? Vereador e ex-prefeito. Olha a coloração desse cabelo, olha a pele de quem dorme muito bem
E olha a pele do ex-prefeito, brincadeiras à parte aí. Me deram aqui 20 miseráveis minutos para eu fazer várias lamúrias sobre a gestão municipal. E eu brinco que são lamúrias porque em grande parte dos nossos encontros, grande parte quando nós nos reunimos com alguns colegas, os argumentos praticamente coincidem. A problemática que nós nos vemos envolvidos nos municípios são basicamente os mesmos, né? E eu me mexo bastante. E a gente acaba aí falando que é um encontro para desabafo, é um encontro emocional às vezes quando a gente vai tratar de gestão. E sempre que a gente vai falar também, a gente perpassa pela questão financeira, né? Quem está na gestão, no dia a dia, no cotidiano, sabe o quanto é desafiador trabalhar com recursos financeiros. Mas antes de chegar nessa etapa, que não dá para não passar por essa etapa de argumentação, né? Vou jogar um pouquinho mais para frente. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Em 2019, como estavam os municípios em 2019? Já que o painel se propõe a desenhar aí algumas soluções ou alguns diagnósticos, a gente precisa de entender o contexto que a gente vive hoje nos municípios, né? Em 2019, no caso do meu município, eu venho do município de Ituverava, um município considerado de médio porte pelo IBGE. Nós temos 40 mil habitantes. Até o último censo do IBGE, nós tínhamos 40 mil habitantes. A cidade ela era organizada de forma que o orçamento desse para dar conta de todas as necessidades, né? Quem também pesquisa o orçamento público, como é o meu caso, eu também sou egresso dessa casa, eu saí do programa de Planejamento e Análise de Políticas Públicas, eu sou da turma de 2017, eu pesquiso orçamentos públicos. Quem pesquisa orçamento público sabe que de 50% a 60% de todo o orçamento público de cidade, de médio e pequeno porte, é destinado à saúde e educação. Isso era em 2019, né? Imagine que aí mais uns 10%, 20% para arcar com as obrigações do município, que nós chamamos de operações especiais, e os outros 25% dava conta de arcar com as despesas relacionadas a infraestrutura urbana, serviços urbanos, abastecimento, cultura, assistência social. Isso é em 2019. Aí, em meados de 2020, a gente começou a ter que andar de máscara. Em meados de 2020, a gente não se viu tão impactado, a gente não sabia o impacto que isso causaria no começo de 2020, né? Até a gente ver as pessoas andando de máscara nas ruas e a gente saindo da necessidade de adquirir equipamentos de proteção individual para os nossos agentes comunitários de saúde. Uma luva descartável que saiu de 5 centavos para R$ 7,00 o par. Então, o orçamento que antes era destinado 50% para saúde e educação passou a ser composto de 70% só para esses dois segmentos lá nos idos de 2020. Por mais que a União e Estados tenham nos auxiliado em termos financeiros com recursos, esses recursos chegaram e junto com a pandemia também eles cessaram. A pandemia cessou em algum momento, eu não gosto nem de falar a palavra pandemia para não atrair, que foi muito traumático para todos nós, grande parte desse cabelo branco que vem dessa época. Nós recebemos, o nosso orçamento na área da saúde, e eu vou tratar aqui sobre, no primeiro momento vou tratar sobre recursos, nós saímos de um orçamento de 20 milhões de transferências do Fundo Nacional de Saúde para 40 milhões em 2020, ou seja, nós tivemos uma expansão aí do oferecimento de serviços públicos. E por que eu acho importante a gente lembrar que a pandemia acabou? Porque também o estado de pandemia suspendeu alguns repasses para financiamento das ações de prevenção e para coibir os efeitos da pandemia nos municípios. Isso tratando especificamente da área da saúde, tá, pessoal? Então imaginem, serviços da saúde sendo expandidos 100%, né? Podemos falar em 100%, que nós recebíamos 20 milhões, no caso do município de Ituverava, tá, senhores? E passamos a 40 milhões. Esses outros 20 milhões pararam de vir. E da onde que saem esses outros 20 milhões, tendo em vista que os serviços de saúde foram expandidos em 100%? Sai dos recursos que nós arrecadamos nos nossos municípios. E eu dizer para vocês que quando cessa a pandemia, em tese, nós teríamos que voltar o nosso orçamento para ser executado nos mesmos moldes de 2019. Mas em que condições? Em que circunstâncias?
nós tivemos a expansão dos serviços de saúde, nós tivemos a necessidade de expandir os serviços educacionais para tentar atingir os nossos alunos e não conseguimos com efetividade. Isso não é um problema do município de Ituverava, é um problema observado regionalmente, né? Nós expandimos os serviços socioassistenciais porque as pessoas passaram a se viam reclusas em casa, não podendo trabalhar, então as pessoas passaram a sentir fome. Nós tínhamos que fornecer medicação, vacinação, estruturar a cidade, pensar as cidades sob esse novo paradigma pós-pandemia. E com todo mundo que eu tenho oportunidade de conversar, eu proponho esse exercício de reflexão. Como chamar a população para participar de orçamentos, de planos diretores, de pensamento em indicadores, sendo que a população está com fome e com medo de morrer. Isso é um problema que não ficou restrito ao período de 2019 e 2020, mas em seguida seguiu-se um movimento, que é aí que eu quero chegar, um movimento de extremismos, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E aqui não vou usar nem as conotações universitárias, técnicas, científicas para esse movimento, mas esses extremos chegou na população. E a população passou a desacreditar o poder público e tudo aquilo que vinha do poder público, né? Vou me vacinar para quê? A gente passou a perder tempo de ensinar para os nossos familiares, nas nossas mesas de almoço aos domingos, que a Terra não é plana. A gente precisou de perder tempo com os nossos cunhados e sogras, né, aqueles familiares que a gente mais gosta, de que vacina tem que ser tomada. E imagine esse tipo de construção com um familiar próximo a nós. Já era complexo, imagina passar isso para a população. E eu falo com alguma propriedade que eu conduzo as audiências públicas no município de Ituverava. E se antes a gente tinha alguma participação em audiências públicas, passamos a não ter nenhuma participação. A questão, eu fiz toda essa introdução, e já acho que eu já consumi uns 15 minutos só de introdução para dizer o seguinte: a complexidade de pensar a cidade hoje, isso nos mais diversos temas, tá? Educação, saúde, assistência social, seja nos conselhos, seja através da representatividade na Câmara de Vereadores, seja de forma direta, participação social nos conselhos municipais, seja na gestão, seja na arena política de debate, ficou muito mais complexa. A população, ela está um pouco mais extrema, ela deseja e demanda coisas com um imediatismo que a burocracia muitas vezes nos impede de prover, de fornecer, mas que nós temos que lidar com toda essa contextualização, com toda essa problemática, né? Então, a minha contribuição, penso, para esse painel, que vivencia tudo isso que o Daniel colocou, que vivencia tudo isso que o Carlos aqui colocou, os dois extremos, eu estou no meio na área da gestão, realmente estreitar, tentar repensar a forma com que nós vamos fomentar a cidadania em meio a uma comunidade que às vezes está pegando fogo com alguma situação diversa que seja o pensamento, a participação, o direito à cidade. Nós estávamos debatendo isso numa audiência pública anteontem no Legislativo de Ituverava. Fui apresentar o orçamento para os vereadores e lá nós nos pegamos conversando sobre acessibilidade no município, né? E o pessoal são os vereadores, né, edilidade do município, acha que a acessibilidade é só para cadeirantes, né? E esquece muitas vezes que as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, seja ela de qualquer envergadura, também têm direito a uma cidade acessível, tem que ter garantido esse direito a essa cidade acessível, mas com um detalhe: a edilidade ali que estava participando não tinha se atentado a isso. Então percebam que a participação, o fomento da participação dessa população que se beneficiaria com a implementação dessa política pública é de suma importância. E é esse o nosso trabalho e o nosso desafio. É um desafio que eu tenho para mim, é um desafio que eu acho que ao longo de todo o programa, enquanto eu estive desenvolvendo minha pesquisa aqui na Unesp, né, que eu levava todas as mensagens
quando eu tinha a oportunidade de levar uma mensagem é essa: o desafio de estreitar gestão, arena política, universidade com a população, porque a vida acontece nos municípios. Esse é um conceito tão essencial que é debatido, era debatido pelo menos, que hoje já é um consenso, né? De quem é o autor que cunhou essa frase, se foi o Franco Montoro ou se foi o Tancredo Neves. Então ficava esse debate extremo para vocês terem a dimensão da importância de ser o autor de uma frase que chama a atenção de todo mundo para dizer: a vida acontece nos municípios. E é lá que nós temos que ter nossa atenção. Nós quem, senhores? Academia, poder público, e aí poder público, legislativo, executivo e judiciário. O poder é uno, isso aqui eu não preciso de debruçar sobre teoria, mas o poder emana do povo, todos nós sabemos disso. E é para ele que nós temos que conduzir a nossa atuação. E eu penso que um painel dessa magnitude, nesse primeiro seminário, é essencial para que a gente debata como estreitar esse relacionamento com a população. Que há necessidade, a gente poderia entrar em vários debates aqui, viu, Daniel, sobre a formulação sendo feita de indicadores pelo próprio Tribunal de Contas, as legislações que propõem a necessidade de índice de satisfação para os serviços públicos descentralizados, terceirizados. Poderíamos falar sobre isso, poderíamos falar sobre a falta de qualificação que é visível dos servidores municipais, especificamente no que trata de planejamento de políticas públicas, né? Porque nós não podemos esquecer também, eu prometo que eu já encerro, eu vou tomar uma cadeirada aqui daqui a pouco, nós não podemos esquecer que política pública ela não pode ser planejada. É muito fácil, eu e o Daniel aqui que temos uma certa facilidade, o André, a Aniele, conversamos aqui e falamos: pronto, estabelecemos uma política pública, está assinado, está aprovado pelo Legislativo. Mas e como essa política pública vai ser executada? Como ela vai ser avaliada? Então, essa é apenas uma das etapas da política pública. E eu penso, e aí é uma ideia minha, tá? É uma conclusão que eu tive no meu trabalho, que o grande problema está na formulação. A formulação da política pública feita por uma pessoa sentada no ar-condicionado aqui, redigindo objetivos, justificativos, é muito simples. Difícil é eu estar lá no centro da cidade varrendo a rua, medindo aquela rua. Fácil é eu falar que eu tenho que sepultar sei lá quantas pessoas ao dia. Difícil é ver lá, ir até o cemitério, ver se o inumador cumpriu com aquele indicador. Então é isso, senhores. Proposta, a minha humilde contribuição, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Pedir desculpas pela extensão da fala, né? Mas é o desafio nosso. Academia e poder público é a reaproximação que tem que ser promovida com a população. Vocês notaram aqui o tanto de siglas que nós falamos, e aqui eu peço até desculpas, Daniel, para que ele definisse uma sigla para vocês, porque nós aqui, tecnicamente falando, a gente até se esquece que nós não estamos falando só para nós. E isso faz parte do nosso trabalho no dia a dia, de desconstrução dessa tecnicidade. Eu estou falando para a população, e a população tem que entender o que eu estou falando. Eu não posso falar, eu sou advogado e sou contador também. Se vocês acham que advogado fala juridiquês, é porque vocês não viram um contador conversando. Ninguém entende o que um contador fala. Então esse também é um desafio, passa pela questão de desconstrução dessa relação que temos atualmente com as nossas comunidades. Esse é um problema não de Tuverava, esse é um problema das cidades pequenas, esse é um problema das cidades médias. E eu não vou entrar em outros assuntos, senão eu tomaria muito tempo dos senhores. Então essa é a minha contribuição, muito obrigado pela atenção e devolvo a palavra para o André. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Eu trabalho no doutorado, no mestrado e doutorado, eu trabalho com questão de acessibilidade. O meu tema de pesquisa é justamente sobre pessoas com deficiência. E no mestrado eu trabalhei com questão relacionada ao aprisionamento, ao encarceramento de pessoas com deficiência, o problema da acessibilidade nesses espaços. E agora no doutorado também procuro de alguma maneira seguir essa temática, discutir temáticas afeitas ao problema da deficiência. E é sempre importante a gente lembrar, quando a gente fala de acessibilidade, em primeiro lugar, e aqui, claro, fazendo um recorte talvez de um macro problema. Quando nós falamos de acessibilidade, é importante a gente observar o seguinte: existe uma dimensão social nesse direito. Uma dimensão social que ela não pode ser esquecida e que muitas vezes é. Quando nós falamos de acessibilidade, embora a princípio ela não seja
vista, né, pelo menos é um ponto que eu costumo levantar nesses debates, né, embora ela não seja vista como um direito relacionado ao núcleo social, né, aos direitos sociais, que exigem, de certa forma, claro, entre muitas outras possibilidades de interpretação, mas exigem uma contrapartida, uma contraprestação estatal, não um pagamento do Estado, ou seja, um gasto do Estado. Nós costumamos, então, interpretar e ver esse direito como um direito civil, um direito de liberdades, né? Um direito que está relacionado à liberdade do cidadão com deficiência ou mobilidade reduzida, como você bem trouxe, né? Quando nós falamos de mobilidade reduzida, a gente fala talvez de coisas muito comuns ao nosso dia a dia. Uma mulher grávida, por exemplo, é uma mobilidade reduzida. Uma pessoa que sofreu um acidente que não caracteriza, que não é caracterizado pela lei, né, como deficiência, também é um elemento, um exemplo, né, que nós temos de mobilidade reduzida. Então, a própria questão do idoso é mobilidade reduzida, né? Então, pensar esses espaços, né, os espaços públicos, né, os espaços comuns, principalmente, a partir desse ponto de vista da acessibilidade, exige essa contraprestação também do poder público, né? A gente tem que lembrar que necessariamente a gente vai ter gastos, né? Como eu sempre costumo dizer, direitos não nascem em árvores, né? Eles não dão numa árvore, né? Eles têm que ser pagos efetivamente, eles têm que ser gastos efetivamente para que eles sejam implementados, efetivados. Então, essa questão, por exemplo, né, quando a gente observa a própria população de pessoas com deficiência, né, e eu recordo aqui em memória a figura de um colega do programa de pós-graduação em análise de políticas públicas aqui da casa, o Anivaldo, né, que ele trabalhou diretamente com essa questão da deficiência no município de Franca, mostrando que, por exemplo, o problema do transporte era crônico aqui. A gente tinha transportes que não conseguiam atender efetivamente a situação da pessoa com deficiência, seja por uma questão de inacessibilidade, né, arquitetônica ali, digamos, ou física, por assim dizer, e de outro lado também um problema de uma inacessibilidade cultural do francano, né, que não reconhece a deficiência como uma identidade, não reconhece a deficiência como uma questão a ser levada a sério, né? E me parece que isso, né, e aqui talvez a gente esteja falando de um problema macro, né, que ele, claro, repercute em várias esferas, repercute em vários sentidos, mas um problema que afeta diretamente o caráter da cidadania. Né? À medida que você retira as possibilidades, eu costumo dizer que a acessibilidade ela tem um caráter de uma base para a vida da pessoa com deficiência. Sem isso não há. Né? E mais, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiência, você levantou também esses pontos, né, sobre a participação, né, dentro das audiências públicas. Se a gente não tem um mecanismo minimamente formatado a respeito da consulta às populações, eu nem falo só das pessoas com deficiências, né? Mas a população indígena, por exemplo, que existe uma lei, né, existe uma convenção da OIT que está dizendo isso necessariamente para a gente, da Organização Internacional do Trabalho, a população negra, mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade em geral, crianças e adolescentes. Se a gente não tem propriamente uma estrutura, né, e o Cadu até comentava sobre os conselhos, né, municipais, se a gente não tem uma estrutura que dialoga com isso e tem a possibilidade de consulta, a gente está fazendo as coisas sem eles. A gente está tomando decisões por eles. E isso é um problema, né, e eu sempre... como, né, alguém que estuda a questão da deficiência, eu sempre me recordo muito bem de uma frase, né, de um lema que eles costumam usar, que o movimento costuma usar, que é a ideia de que nada sobre nós sem nós. Ou seja, se você vai propor, vai desenvolver uma política, vai pensar uma política que seja com nós. Se a gente vai pensar uma lei, propriamente dita, que seja com nós. E muitas vezes a gente tem justamente esse esvaziamento do espaço. Então, isso é um desafio, e aqui fazendo, claro, um recorte, né, justamente para a gente discutir essa questão, a gente vê justamente a defasagem disso, né? E aí conversa muito, acho que como o Daniel colocou, com o que o próprio Cadu colocou também, de criar esses espaços, né, que chamem, que sejam cidades convidativas propriamente ditas, que é talvez o maior desafio que tangencia absolutamente todas as falas aqui, inclusive a Daniele, né, conhecendo o caso do Observatório das Desigualdades. A gente não tem espaços em que a gente possa discutir isso, né? Então, eu
me sinto totalmente contemplado, né, pela sua fala, justamente por conta dessas dificuldades que a gente tem também, né, e claro, você pode falar 1000 vezes melhor que eu sobre isso, de trazer à tona a questão, né, os referenciais, os problemas, ou as soluções, por assim dizer, do orçamento. Né? Como que o orçamento, então, impacta, ou pode impactar, na vida da população. Né? E a gente, quando a gente fala de população, é importante a gente lembrar, evidentemente, a população em situação de vulnerabilidade. Né? E, então, esse é um desafio, né? A gente construir, e talvez esse seja um marco para a gente, né, condensar tudo isso, construir cidades que sejam convidativas também, convidativas da própria população, né? Como você disse, a gente faz isso para a população, né? Então, como que a gente chega até ela? Então, esse é um ponto que eu levanto a partir da sua fala, que é algumas reflexões que eu levanto. Se quiser comentar, fica... Não, depois a gente vai ter um debate. Perfeito, tranquilo. Bom, então, para a gente avançar, eu passo a palavra então para a Aniele, que é discente aqui da graduação em Direito da Unesp, é uma quintanista, concluindo o curso, que falará então sobre a questão do Observatório das Desigualdades. Bom dia a todas, todos e todes. Primeiramente quero agradecer pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui representando o Observatório. E, bom, o Observatório é um grupo que surgiu no final de 2019, então a gente foi se estruturar dentro da pandemia, dentro do contexto pandêmico. Então eu vim apresentar um pouquinho do que a gente construiu ao longo desses anos. Para contribuir para esse debate, acho que muitas das coisas que eu vou falar aqui foram levantadas já, então acho que vai ser interessante. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria comentar é sobre, de fato, essa dificuldade de construção de políticas públicas baseadas em evidências nas pequenas e médias cidades. Exatamente porque a gente não consegue falar de política pública embasada se a gente não pensar na questão de dados. E a falta de coleta de dados, ela é um problema muito grande, de fato. Quando a gente montou o grupo, que a gente começou a se estruturar e buscar por esses dados, primeiramente dentro do próprio município de Franca, a gente se deparou com uma ausência, uma inexistência. Não existe uma compilação de dados sobre o próprio município. Então, essa ausência de dados, ela acaba literalmente impactando em em tomada de decisões imprecisas, né? Quando você não tem a coleta de dados, e não só a simples coleta, mas é necessário tratar esse dado para ele virar um indicador e você poder fazer comparativos, para que aí a gente consiga literalmente fomentar e embasar a política pública. Mas, puxando o gancho do que estavam falando agora, essa ausência de dados também, ela impacta na desconsideração das desigualdades que estão presentes dentro do território e principalmente a ausência da participação popular na construção de políticas públicas é algo que torna aquela política que está sendo construída totalmente ineficiente, porque você precisa buscar a solução ali do problema, o enfrentamento dele, com base na realidade social, nas distintas realidades sociais que as pessoas enfrentam. Então, é necessária a escuta da população, é necessário o levantamento de dados para que você consiga direcionar, de fato, a política pública. Então, pensando no trabalho do Observatório durante a pandemia, para tentar contribuir com o entendimento da situação, né, lá, principalmente no começo de 2020, e no próprio planejamento de políticas públicas, a gente passou a fazer um levantamento semanal em relação ao avanço da pandemia da Covid. Eu trouxe o primeiro mapa que a gente fez aqui, que a imagem acho que vai ficar bem ruim no slide, mas esse primeiro mapa a gente consegue ver que lá no dia 20 de abril de 2020 a gente tinha o alastramento da Covid, principalmente no município de Franca, que é o município que está na cor mais... Não sei se eu consigo. Que é o município que está na cor mais forte aqui. E até esse momento a gente só tinha tido um óbito no município de Franca. Esse mapa aqui, só para contextualizar, é o mapa da região administrativa de Franca, então os 23 municípios que a compõem. Já esse outro mapa, que é datado de agosto de 2021, a gente percebe que o alastramento da Covid foi
muito feroz e atingiu todos os municípios. Acho que, se eu não me engano, o município que mais resistiu, o último a ter casos registrados de Covid foi Ribeirão Corrente. E aqui a gente já vê um mapa com muitas mortes, com um grande alastramento, né? Assim como no outro mapa, os municípios que estão em cores mais fortes são os que mais registravam casos. E a gente fez esse levantamento de dados com base nos boletins epidemiológicos de cada município. Então, a gente ia lá, pegava cada boletim epidemiológico para a construção desse mapa. E a gente percebe também a necessidade de olhar, tanto no caso da Covid, mas isso também serve para outros indicadores, para os municípios em torno de Franca, por exemplo. Porque Franca, acho que já foi dito isso aqui, os municípios ao entorno, né, principalmente os da região administrativa de Franca, acabam usando Franca como referência de serviços e de infraestrutura. Então, por exemplo, no caso da Covid, o pessoal vinha para cá utilizar, por exemplo, os serviços de saúde. E a gente tem que sempre considerar que, diariamente, ocorrem movimentos pendulares, né? Então, as pessoas vêm para Franca para se utilizar desses serviços. Então, o planejamento de políticas públicas ele não consegue ser eficiente se ele olhar unicamente para dentro do município. Ele também precisa olhar para o entorno, para o que está ao entorno. E é uma grande dificuldade, né, de se entender que, mesmo fora das grandes metrópoles, existem bolsões regionais que precisam ser entendidos em sua complexidade como insociáveis, né? Não tem como a gente pensar Franca, se a gente também não pensar nas pessoas que utilizam, de outras cidades, né, que utilizam os serviços daqui. Então, né, eu trago o questionamento. Quanto que, enquanto sociedade civil, a gente consegue dados sobre a dinâmica interna aos municípios de pequeno e médio porte? Quanto que a gente consegue tratar as diferentes territorialidades, os diferentes problemas sociais que estão inseridos dentro de um mesmo município? Como já foi falado também, dentro do mesmo município você tem distintas realidades sociais, então os acessos são muito diferentes, muito distintos. Então, por isso, né, a importância de se territorializar a coleta de dados. E também um ponto importante, retomando a questão da Covid, mas isso novamente serve também para outros indicadores, há uma subnotificação extrema, né? Como os colegas já falaram, muitos municípios não fazem coletas de dados. E quando fazem, é uma coleta que às vezes é muito precária, assim, né? Que não contempla toda a problemática. Então, o que acaba acontecendo é que alguns números oficiais que a gente tem, eles indicam apenas uma tendência, mas eles não correspondem às realidades sociais. E agora, apresentando o mapa da desigualdade da região administrativa de Franca de 2021, obviamente não consigo trazer ele todo aqui, porque ele contempla 53 mapas de indicadores sobre população, direitos humanos, urbanização, mobilidade urbana, meio ambiente, saúde, segurança, educação, cultura, trabalho e renda e assistência social, mas vou mostrar 3 mapas aqui que são interessantes para a gente pensar. O primeiro que eu quero mostrar é o mapa da população negra, que é o percentual de autodeclarados de pretos e pardos no total da população residente no município, em comparativo com o mapa da idade média ao morrer. Quando a gente analisa esses dois mapas sobrepondo um ao outro, novamente acho que vai ficar difícil de visualizar porque as cores da legenda acabam ficando prejudicadas no slide, mas eu trouxe os dados aqui. Os municípios que apresentam o maior percentual de população negra são os que apresentam a menor idade média ao morrer. Então, idade média ao morrer, no caso, expectativa de vida. Os municípios de Restinga e Ribeirão Corrente, eles têm uma expectativa, né, de vida e idade média ao morrer de 61 a 63 anos. Morro Agudo e Jericoara têm uma idade média ao morrer de 64 anos. E esses municípios têm aproximadamente 49% da população declarada preta e parda. E, em contraposição a isso, a gente vê que nos municípios de Nuporanga, Sales Oliveira e Batatais,
que tem um percentual bem mais reduzido, de 21% a 26% da população preta e parda, essa idade média a morrer, ela é elevada a 69 a 72 anos. Então a gente tem aí uma média de 7 anos de diferença entre a expectativa de vida dessa população. Então, esse tipo de mapeamento, né, esse tipo de indicador, essas compilações de dados, esse tratamento de dados, são necessários exatamente para a gente conseguir perceber essas nuances e pensar, por exemplo, existem vários estudos já demonstrando que a população preta e parda é a que mais morre jovem, né? Isso muito pelo racismo institucional. Então, esse indicador, ele demonstra que aqui na região também ocorre o mesmo, assim como ocorre a nível Brasil. E um outro mapa que eu trouxe aqui é o mapa de veículos por habitantes. Esse mapa, ele demonstra um excesso de veículos aqui na nossa região. Se a gente comparar com a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela tem 74 veículos a cada 100 habitantes. Aqui em Franca, a gente tem 79 a cada 100 habitantes e em Orlândia a gente tem 82 a cada 100 habitantes. Então, é um número que demonstra que as políticas de mobilização de mobilidade urbana, elas estão sendo muito mais pensadas para a mobilidade individual, né, no caráter individual, em detrimento do transporte público. Então, como que uma pessoa que não tem condições de comprar um carro acessa os equipamentos públicos da cidade? Ela consegue fazer isso, se transportar pela cidade toda, somente a partir do transporte público? Então, a partir desses dados, a gente consegue fazer vários tipos de questionamento. Então, por isso, a importância de se ter dados a nível municipal. Acho que eu já falei aqui, mas é muito difícil conseguir esses dados. Quando a gente teve a ideia de fazer o mapa da desigualdade, nós pensamos em fazer assemelhado ao mapa da desigualdade da cidade de São Paulo, que territorializa toda São Paulo. Mas eles conseguem os dados lá, tanto pelo Observa Sampa, porque esses dados eles são fornecidos pelas subprefeituras. Então, é muito mais fácil você territorializar o município quando ele é dividido. Mas aqui em Franca não se tem uma territorialização e é muito difícil você fazer. Nós, por exemplo, como observatório, desenvolvermos uma territorialização é praticamente impossível. E falando um pouco sobre compilação de dados, acho que a maior compilação que a gente tem, né, no Brasil é a do IBGE, que é a partir do censo. E o nosso mapa da desigualdade ele foi feito com dados super defasados, né? Porque a gente está pensando em censo de 2010, a gente estava em 2021 ainda, sequer tinha ocorrido a realização do censo de 2022 e até hoje a gente não tem ainda todos os resultados. Mas eu trouxe aqui um dado que o censo de 2022 já divulgou, que é o dado de domicílios desocupados. E esse dado ele é muito interessante, porque na região administrativa, que é esse primeiro gráfico, a gente teve um salto de 21.176 domicílios desocupados, e desocupados não engloba os domicílios que são usados eventualmente, né? Então, são domicílios que não têm uso, né? Não cumprem a função social da propriedade. A gente teve um salto para 36.162 domicílios desocupados, enquanto a gente tem uma população em situação de rua crescente, né? Principalmente pelo aprofundamento das desigualdades do contexto pandêmico. E em Franca, está escrito errado nessa legenda aí em cima, domicílios desocupados no município de Franca. A gente teve um salto de 10.934 domicílios desocupados para 17.494. Então, um aumento aí de uns 60%. E se a gente pensa na cidade de Franca, a gente vê que aqui existe uma baixa densidade habitacional. Então, a gente tem 37 habitantes por hectare, né? Que é uma medida bem grande. E aí, a gente consegue visualizar a partir do plano diretor que houve a implementação de aproximadamente 20 mil novos lotes de espraiamento do município, né, de expansão da área territorial. Só que isso acontece enquanto ainda existem estoques de terras
que não são urbanizados. Então, Franca, se você visualiza lá de cima, você vai ver vários espaços vazios. E a quem isso interessa? A especulação imobiliária, obviamente, né? Isso interessa a quem ganha com isso. E esse modelo de desenvolvimento urbano, ele é um modelo insustentável, né? Porque você tem, com isso, terrenos vazios que não cumprem a função social, você tem espraiamento do município, você tem uma expansão contínua, enquanto ainda existem espaços ali que poderiam estar sendo utilizados. E o que isso implica? Para as pessoas, para a população em geral, implica em maiores custos, porque elas precisam morar cada vez mais longe, de lugares que, por exemplo, já possuiriam uma infraestrutura localizada mais perto, equipamentos públicos localizados nesses locais. Elas precisam se afastar disso, e isso acaba onerando também o poder público, porque o poder público precisa chegar nesses lugares. Muitas vezes não chega, mas quando chega você tem que, pensando na questão do orçamento, você tem que desembolsar para construir, seja hospitais, seja escolas, creches, para chegar nesses locais. Então, é um indicador do censo que a gente pode pensar em muita coisa, né, para a cidade de Franca. Muitas vezes a gente vê esses dados e a gente pensa, tá, ok, mas o que eu faço com isso? Acho que é importante a gente literalmente fazer esses questionamentos, né, e visualizar o município de diversas formas. Aqui eu trouxe um mapa da evolução urbana e de expansão que estava prevista no plano diretor. Essas áreas aqui são todas as áreas que foram em que ocorreu, né, a expansão urbana. E se a gente olhar aqui dentro, ó, esses espaços aqui são todos espaços vazios. Então, assim, são políticas que não estão sendo pensadas olhando para o que se tem no município. Então, por isso que é muito importante, né, necessário e urgente que se passe a ter uma discussão maior sobre coletas de dados, né, sobre o tratamento desses dados a nível municipal, porque só assim a gente consegue fazer esse fomento de políticas públicas com base em evidências, porque senão o poder público vai continuar sendo onerado em razão de políticas que não são bem pensadas, e a população vai continuar sofrendo. Então, acho que da minha parte era isso. É interessante, né? Eu acho que é aquilo que eu falei, né? As políticas parece que são pensadas sob demanda, né? Chega a demanda ali, o político... e aí ele pega e fala, não, vou resolver o problema desse aqui. Seja na questão habitacional, na expansão aí das áreas urbanas do município. Então, assim, tudo acontece apagando fogo, né? Você apaga o fogo daqui e dali, não dá para você pensar a longo prazo, parece, né? É só uma impressão, né? Obrigado, Daniele. Obrigado, Daniel. Bom, uma questão que eu queria levantar, né, a partir dessa fala sua, que também me contempla muito em algumas questões, principalmente nesse debate sobre os espaços vazios, né, os vazios urbanos, que é um tema proeminente, né, um tema que tem emergido cada vez mais no campo da arquitetura e do urbanismo, né, embora a gente não discuta isso tanto no campo do direito, das ciências sociais, talvez o direito, a própria filosofia, as ciências sociais como um todo, mas a gente discute isso no campo da arquitetura e do urbanismo, né? E é interessante que a gente tem um movimento, né, a identificação de alguns movimentos nas cidades, e Franca não é diferente, à medida que você tem uma falta de segurança, uma falta de sociabilidade, né, causada em grande parte por conta dessas construções que são feitas, né, você tem a produção em massa também dos chamados condomínios. Os condomínios como essa imagem, né, como talvez uma representação do que signifique segurança, né? E aí eu trago aqui algumas ideias, né, que eu pensava durante a sua fala, né, que à medida em que a gente perde essa vida cotidiana, à medida em que a gente vivencia uma sociedade, uma cidade, melhor dizendo, individual e não coletiva, e não pensada para pessoas, não pensada para o mercado, a gente necessariamente tem uma produção cada vez mais, né, de microfalências, eu diria, microproblemas que vão, claro, né, se expandindo a cada vez mais,
No campo, por exemplo, da desigualdade social, da desigualdade espacial, das questões relacionadas ao aumento da pobreza, aos problemas ainda, né, de vulnerabilidade da população, né, vulnerabilidade causada em grande parte por pelas estruturas urbanísticas, como a gente dizia, né, e eu me recordo muito bem, a gente falava sobre a questão da acessibilidade, eu me recordo muito bem de um caso francano, né, que em Franca, por muito tempo, o museu de Franca não tinha acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, olha só, o acesso à cultura sendo inviabilizado justamente por uma questão que é claro, demanda orçamento, demanda, né, o dispêndio, mas ainda assim é uma questão que deve ser pensada. Ou seja, nós pensamos uma cidade voltada a quem produz, a quem tem capacidade de produção, e pessoas com deficiência que são vistas como pessoas não produtivas são excluídas. Né? Então, esses marcadores da sociedade, pensando uma sociedade aqui enquanto, principalmente essa falta de sociabilidade que se constrói aos poucos, que é o que a gente vê aqui. Pessoas que, por exemplo, não conseguem, políticas que não conseguem pensar efetivamente, ciclovias que é um problema francano, que a gente tem em pouquíssimos lugares espalhadas pela cidade que não se conectam. Né? E aqui na Presidente Vargas, pertíssimo aqui de onde a gente fala, aos domingos a gente tem um horário específico, um horário demarcado, pelo qual a gente pode, então, caminhar, andar de bicicleta sem ser atrapalhado ali pelo trânsito. Mas um trânsito caótico, um trânsito que cada vez mais se torna perigoso, né, se torna fatal, né, não por acaso a própria Prefeitura de Franca lança algumas campanhas periodicamente a respeito disso, né, a respeito da questão da fatalidade no trânsito, e que cada vez mais uma sociedade, uma cidade que consome recursos sem pensar na devolução deles. Né? Ou seja, a gente vai esgotando esses recursos e é isso que a gente começa a acontecer. A especulação imobiliária, a mercantilização dessa propriedade gera então esses vazios esses que vão, né, se adensando, vão cada vez mais fazendo parte dessa infraestrutura urbanística e que efetivamente a gente tem uma cidade que não corresponde aos fins sociais. Uma propriedade, né, propriedades e uma cidade como um todo que não corresponde aos seus fins sociais, que não consegue pensar, né, e aqui você trouxe a ideia da população em situação de rua, que é um caso crônico de Franca, um caso que a gente briga, mas a gente não consegue efetivamente encontrar soluções plausíveis. Né? Mudamos o centro pop de lugar, mudamos as estruturas institucionais de lugar, mas o problema ainda continua latente. Né? Então, pensar as interlocuções, eu diria, né, entre o dado, que é o que você traz, o diálogo institucional, que é o que os colegas trouxeram, inclusive o Cadu, e pensar principalmente o que é o direito à cidade, o que ele compõe, o que tem nessa mescla de elementos, que o direito à cidade não é só apenas um acesso à cidade ou estar na cidade, mas, né, um adensamento, uma complexidade de vários elementos, como a gente tem na literatura a respeito do tema, que mostra cada vez mais a necessidade de a gente tirar esse individualismo da sociedade e da cidade, né, como eu diria. Um individualismo que é capaz de pensar um eu, pensar, né, sempre nessa perspectiva de fazer por mim, mas não uma cidade que seja, digamos, que consiga dialogar, né, uma cidade que converse uns com os outros. Né? E isso é o problema da sociabilidade. Vai? Bom, é uma fala hiper rápida, assim, e eu até tomo bastante tempo de vocês. Né? Eu queria abrir então, se quiser comentar alguma coisa, né, fica à vontade, tá? Eu queria abrir então, como um último movimento da mesa, né, agradecendo desde já a participação de todos, inclusive na figura do Cadu, que precisou sair por conta de um compromisso. Eu gostaria de agradecer a todos a participação, né, eu acho que as falas são contemplativas, não só da minha perspectiva aqui como mediador, mas também de quem nos ouve, seja presencial, seja virtualmente, a quem nós agradecemos também a presença. E eu gostaria de fazer uma última rodada, caso os colegas queiram, de comentar alguma coisa, comentar alguma impressão, né, levantar talvez algum elemento que tenha passado despercebido por nós. Fiquem à vontade, por favor. Eu achei bastante interessante quando o Daniel falou que ele não via esse pensamento de políticas públicas dentro de municípios pequenos, né? E que muitas vezes pela falta de alguém capacitado para fazer isso.
E acho que essa é uma questão que a gente sempre fica se questionando. Por que não tem esse dado? E muitas vezes é simplesmente por isso, porque não tem gente capacitada para fazer isso. Então acho que é algo que tem que ser questionado e pensado, né? Porque são coisas importantíssimas para a população, para a própria gestão pública. São questões que são urgentes, e essa questão de chegar a uma demanda e ter que ser resolvida rápido, talvez se tivesse um planejamento, esses pipocos assim que vêm do nada, eles seriam reduzidos ou pelo menos amenizados. E aquela questão que é urgente, ela passa a não ser mais urgente porque já está existindo uma política pública que está contendo aquele problema. Bem, eu não vou falar muito mais também, só pedir para a organização do evento, a primeira reclamação talvez seja minha, que o André não traga tantos temas para fervilhar na nossa cabeça, né? Quando a gente vê entre uma fala e outra. Cara, conforme a gente vai debatendo e a gente vai suscitando alguns assuntos, você traz muitas coisas legais de serem pensadas, né? E principalmente a complexidade de viver numa cidade, né? Eu trouxe alguns tópicos, algumas perspectivas a partir do pensamento frio do número do orçamento, né? O dinheiro está ali, a gente precisa de aplicar ele nas políticas públicas e financiar ações. Inevitavelmente nós temos que fazer priorizações, porque o dinheiro é curto e o cobertor, se cobrir a cabeça, descobre os pés, né? Então, passamos aqui pela fala muito bem pontuada do André, questões relacionadas à acessibilidade, mas tem vários outros temas também para a gente debater. A complexidade de viver numa cidade, né? E é outra coisa que eu gosto de deixar claro: fazer gestão na cidade não é difícil, não é impossível, mas deixa o cabelo branco e é um pouco complicado, porque nós temos que pensar em várias coisas, né? Desde a angulação de uma lombada que vai ser construída numa avenida, até a quantidade de grãos de feijão que estará no prato de uma criança no outro dia, na merenda lá na creche, né? Esses dados são importantes, são fundamentais. Muitas vezes, e isso também, eu pedi mais a palavra para dizer isso, muitas vezes esses dados estão disponíveis nos municípios, só que eles não são tratados com o devido respeito, com o pensamento científico que deveria ser debruçado sobre aquela informação. E aqui eu faço também alusão à professora Paula, que foi minha orientadora aqui. Ela sempre me dizia, na primeira reunião que tivemos de orientação, eu e minha colega de orientação, ela falava: pensar é muito fácil, mas pensar científico é um pouco chato. O caminho metodológico para a gente chegar aos nossos objetivos é um pouco complexo. E é a partir daí que esses dados precisam ser pensados. Muitas vezes esses dados estão disponíveis nos municípios, mas, sei lá, tem de 10 pessoas lá na UBS de um bairro periférico hoje. Isso é um indicador para verificar quantas pessoas deveriam ter passado por aquela UBS naquele dia. Unidade Básica de Saúde, olha eu com as siglas aqui, né? Naquela unidade básica. Qual doença tratar? Exato, olha a complexidade, a gama, né? Então, muitas vezes, também esses dados existem, mas eles não são dados as devidas atenções. Certo, senhores? Agradeço muito, agradeço a experiência, a oportunidade de estar aqui trazendo uma humilde contribuição, né? E estou aberto, não só aqui, mas lá no município de Uberaba, se alguém precisar de algum esclarecimento, conhecer um pouco mais da gestão, nós estamos de portas abertas lá. Certo? Obrigado, senhores.